sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidar um pouquinho de nós, cuidar um pouquinho das pessoas que nós amamos, derramar aqui nesse planeta um pouquinho de paz, de tranquilidade, de esperança. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar juntos. Pedimos a Ele e toda a equipe espiritual que nos envolva com muita luz, muita paz, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo de hoje é o capítulo 5, o mal e o remédio. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que neles vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria. Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o brilho e seu valor. Imitai aquele que foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o montouro, ele clamou a Deus: Senhor, conhecei todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus prepara, e vós, os que mais sofrereis, julgar vocês os bem-aventurados da terra. Então, normalmente, a gente acha que todas as dificuldades que nós passamos aqui na Terra, todas as provações que nós passamos aqui na Terra, muitas vezes, quem não conhece a doutrina espírita, acha que é uma injustiça de Deus, acha que algumas pessoas têm uma vida perfeita enquanto outras pessoas sofrem. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Espiritismo, nós entendemos que nada nessa vida acontece por acaso, que tudo tem uma razão para estar acontecendo. E que quanto mais difícil a provação que a gente está passando aqui na Terra, quanto maior a dificuldade que nós estivermos passando, é para resolver questões maiores que nós tínhamos do passado. Nós sabemos que a cada encarnação nós fazemos coisas boas e coisas não muito boas. Então a gente renasce de novo para poder acertar aquelas coisas que ficaram para trás. E Deus é tão bom que às vezes em uma única provação que a gente tem, em uma única dificuldade que a gente tem, a gente já resolve várias questões. Porque muitas vezes quando a gente tem uma doença, por exemplo, uma doença grave, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter resignação, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ser humilde, porque muitas vezes nós vamos depender de outras pessoas também. E muitas vezes, através dessa dependência, a gente está exercitando várias virtudes. Então, muitas vezes, a gente vem aqui para passar algumas situações
E essas situações são que vão nos libertar de várias coisas do passado. E daí a gente tem que pensar o seguinte: todo mundo passa por dificuldades aqui na Terra. Não existe ninguém que não passe por uma dificuldade, porque a gente está aqui sempre para aprender. Esse mundo é um mundo de expiação e provas, é um mundo que a gente está aprendendo, melhorando as nossas virtudes e tirando aquelas coisas que não são tão boas que existem dentro de nós. Só que tem duas formas da gente viver as dificuldades da nossa vida. Uma forma é acreditando que essa dificuldade ela é necessária para o meu aprimoramento. Então, eu vou fortalecer a minha fé e a minha esperança, vou abraçar esse problema e vou resolver ele com fé, com alegria, com esperança. A outra forma de resolver isso é: recebi o mesmo problema, sou uma outra pessoa, recebi o mesmo problema, olho para ele com raiva, com ódio, reclamo, falo que Deus é injusto e no fim eu vou ter que passar por esse problema. Só que a primeira pessoa passa pelo problema acreditando em dias melhores, acreditando que vai vencer. Enquanto a outra pessoa passa o tempo inteiro por esse problema, maldizendo esse problema. Vamos facilitar um pouco. Sabe uma pessoa que um de vocês, maioria provavelmente, já conheceu alguém que teve, ou ficou sabendo de alguém que teve uma doença grave, tipo um câncer, que muitas vezes pode até levar à morte. Enquanto umas pessoas vão passar por essa doença grave com resignação, com fé, com bom humor, sorrindo, mesmo com dificuldade, com dores, ela vai vencer essa doença, independente do final que seja. Se for vencer a doença e continuar viva, ou vencer a doença, mas assim, terminar os dias dela e partir para o mundo espiritual, mas partir com alegria, acreditando que a sua missão foi cumprida aqui na Terra. Nós conhecemos histórias assim ou pessoas assim. Por outro lado, nós também conhecemos pessoas que têm a mesma doença, passam pelas mesmas dificuldades, só que se tornam amargas, se tornam pessoas praticamente intragáveis, que a gente chega perto dela, ela só reclama, ela tem raiva de tudo, raiva de todos, ela fala que Deus é injusto, que ela deveria estar bem, que ela deveria estar saudável, que tem tanta gente ruim, por que ela está vivendo essa situação? Então ela vai passar pela doença também, pode ser que ela se cure, pode ser que ela acabe partindo para o mundo espiritual, mas essa trajetória, ela não aprendeu nada. Ela não aprendeu que essa doença veio para ajudá-la a melhorar algumas situações na vida dela. Então, cabe a nós, que temos o conhecimento do Espiritismo, escolher qual caminho que a gente vai traçar nas nossas dificuldades do dia a dia. Eu falei agora de uma doença grave, mas, por exemplo, se a gente pegar para uma coisa que todo mundo aqui está vivendo, que é essa pandemia, essa situação que ninguém nunca imaginou que iria viver, quem de nós, isso é uma coisa para a gente refletir, quem de nós está olhando esse momento com carinho, com amor e entendendo que tudo isso é para o nosso crescimento, para desenvolver amor, compaixão, desenvolver fraternidade, caridade com o próximo e principalmente um momento de olhar para si. E quem de nós está vivendo esse momento com raiva, falando que Deus é injusto, que muita gente está morrendo, que não deveria ser assim e está questionando Deus? Com certeza a gente tem, ou nós somos assim, de uma dessas duas formas, ou nós conhecemos pessoas assim. Só que todos nós aqui, que estamos vivendo hoje na Terra, estamos passando por esse momento de dificuldade. E ele vai ser muito, mas muito, muito mais fácil de ser vivido se a gente começar a olhar tudo isso com compaixão. Olhar toda essa situação e lembrar sempre que nada nessa vida acontece por acaso. Que a gente tem um Deus, um Pai que está olhando por nós e está nos observando como a gente está reagindo por esses momentos. Vão ter momentos que a gente vai estar mais triste,
mas a gente não tem que ficar com raiva e com ódio no coração, né? Então, olhar esse momento com carinho vai nos fazer passar por ele com mais leveza e entender lá na frente, mas lá na frente mesmo, quando tudo isso tiver passado, que foi necessário para o nosso crescimento passar por estes momentos que nós estamos passando, que não estão sendo fáceis. Então, essa parte do Evangelho, ele vem nos falar isso, que às vezes um mal que está acontecendo é o remédio para curar várias dores. Então, se a gente pegar esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, é um momento mau, não é um momento bom, é um momento difícil, um momento dolorido, mas é necessário para a gente curar as dores que nós temos dentro de nós, curar os sentimentos que nós temos dentro de nós. Só que depende de cada um de nós para fazer essa mudança. Olhar esse momento com carinho, com amor e entender que se nós estamos passando por essa situação é porque é para o nosso crescimento sempre. Porque não existe um Deus mau. Existe um Deus que olha para os seus filhos com carinho e com amor e dá oportunidade para a gente organizar a nossa vida e tentar fazer uma encarnação melhor a partir de cada momento que a gente dá uma respiração. Então não é a partir de amanhã, a mudança é a partir de agora. Então depende de cada um de nós. Então, se você está vivendo esse momento de tristeza, de sofrimento, de dor, de raiva, de ódio pela situação que a gente está vivendo, respira fundo e conversa com Deus. O que eu preciso aprender com isso? Me ajuda a entender qual a minha missão aqui que eu tenho que aprender com esse momento difícil que eu estou passando. Sem cobrança, mas tentando entender. Porque daí a vida começa a se tornar mais leve. E a gente começa a aprender com todas as adversidades da nossa vida. Então eu acho que é isso que esse capítulo tem a nos dizer, que não existe nada nesse mundo que não seja para nos ensinar. Até o mal existe para nos ensinar. Como diz aqui, o mal é o remédio. Muitas vezes ele pode ser amargo, mas ele é necessário. Às vezes pode ser muito, muito amargo. Mas a partir do momento que a gente toma esse remédio, a gente consegue encontrar a cura das nossas doenças. Então, eu acho que é um capítulo bem propício para esse momento que nós estamos vivendo. Então, vamos fazer a nossa oração? Agradecemos a Deus por mais um aprendizado. Pedimos a Ele que derrame sobre o nosso planeta uma chuva de bênçãos, de paz, de amor, de fé e de esperança. Que todos esses sentimentos bons possam envolver todos os seres que aqui existem, todas as pessoas, que todas as dores, os medos, os ressentimentos, eles possam ser diminuídos e que a paz, o amor, a esperança possa brotar em todos os corações. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos os doentes, todos aqueles que estão nos hospitais, nas suas casas, nos prontos-socorros, que eles possam enfrentar esse momento difícil com fé e esperança, e que seus familiares possam também acreditar em dias melhores, fortalecendo a sua fé. Pedimos por todos os profissionais que cuidam desses doentes, que eles possam continuar essa missão com fé e esperança, e que seus familiares nos seus lares possam receber também esse carinho e esse amor. Pedimos, Pai, por todos aqueles que foram para o mundo espiritual na data de hoje, que eles possam ser recebidos por mãos amigas e os seus familiares que aqui ficaram possam entender a situação, possam ser consolados, ter fé e esperança no futuro. Agradecemos, Pai, a oportunidade do aprendizado. Agradecemos a oportunidade de estar vivos. Agradecemos por ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na leitura do Evangelho de hoje. Pedimos a Deus que abençoe vocês, as famílias de vocês. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.